Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, uma palavra, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. Também quero te convidar para que você vá no outro canal. O outro canal chama Mulher 50 e lá eu estou falando sobre cuidados com cabelos, com a pele, tá? Cuidando aí da nossa autoestima, porque precisamos disso também, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. Em primeiro lugar vem a nossa alma, o nosso espírito, mas não podemos esquecer do nosso corpo. Esse conjunto faz com que nós tenhamos uma vida mais tranquila. Possamos assim vencer os obstáculos da vida, tá? Então lá eu trato mais dessa parte. Lá eu falo sobre cuidado com a pele, cuidado com o cabelo. Para quem não sabe, eu tenho melasma. Eu tô com essa pele aqui maravilhosa porque eu tenho cuidado. Então lá eu falo sobre esses assuntos, um passeio, uma viagem, alguma curiosidade eu coloco nesse canal Mulher de 50. Então vai lá também, se você não for inscrita no canal, dá uma passadinha lá, seja bem-vinda. E aqui eu trato da parte espiritual, a parte mais importante das nossas vidas, né? Se nós estivermos bem espiritualmente, todas as outras áreas irão bem também. Então é muito importante, por isso a palavra deixa bem claro. Buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E hoje eu quero falar com você sobre isso, como nos posicionar para que nós possamos viver as promessas de Deus. Muitas vezes nós oramos, nós jejuamos e ficamos esperando, aguardando que as coisas aconteçam. Quantas vezes nós não tivemos aí uma profecia, uma palavra, dizendo, olha, eu vou mudar a sua história, esse ano eu vou fazer tal coisa. E nós ficamos de braços cruzados esperando, muitas vezes até acomodadas, né? Eu falo isso por experiência própria. Deus falou que vai mudar minha história, Deus falou que vai abrir as portas. E eu ficava esperando, e passava um ano, 2 anos, 3 anos, e nada acontecia. Então muitas vezes pensamos assim, então não foi Deus que falou. E às vezes foi o próprio Deus que falou, só que nós temos que fazer a nossa parte, como sempre tenho deixado claro para vocês aqui. O Senhor fará o impossível, o possível somos nós que fazemos. Então, todas as pessoas que estão aqui na Bíblia, eu tenho lido aí, procurado conhecer um pouquinho da palavra de Deus, e todas elas não tem nenhuma palavra, não tem ninguém contando uma história que, olha, eu estava deitado numa rede, eu estava dormindo, eu estava sentado esperando quando Deus me abriu a porta, quando Deus fez tal coisa. Não existe. Todos eles, tá? Você vai olhar aqui, Davi, ele teve que se posicionar. Davi foi ungido para ser rei, voltou para ficar cuidando das poucas ovelhas de seu pai. E ele poderia falar: agora eu vou ficar aqui cuidando das poucas ovelhas, não sei quando, mas vai chegar o momento que eu vou ser rei. Eu vou ficar aguardando aqui, porque ungido eu já fui. Olha só como são as coisas, né? Então, em determinado dia, estava tendo uma guerra. Os irmãos dele, que eram homens preparados para a guerra, estavam lá na frente da batalha. E o pai dele falou: ó, oh, Davi, vai até lá levar o alimento para os seus irmãos e ver como que está a situação ali. Quando Davi chega ali, ele vê uma situação que indignou ele. Aquele filisteu, Golias, estava ali afrontando o povo de Deus. E o que Davi faz? Se posiciona. A partir dali, a vida de Davi muda, tá? E temos outras pessoas aqui, mas hoje eu quero falar com você, mulher, sobre Esther. Nós mulheres já temos aí a bênção de quem nasce mulher já nasce com uma visão diferenciada. O nosso Deus tem nos capacitado para a gente coordenar, cuidar do nosso lar. Nós mulheres, principalmente as casadas, né, a palavra só fala assim, a mulher sábia edifica seu lar. Tem mulheres aí, as feministas, que acham isso um absurdo, mas o nosso Deus colocou isso para nós porque ele nos capacitou para isso. A visão da mulher e a visão do homem é totalmente diferenciada. O homem é mais pela razão, eles são impetuosos, eles são preparados para proteger o lar, proteger a mulher, proteger os filhos, eles são preparados para prover o lar. E a mulher está do seu lado para auxiliá-lo, tá? E só que para nós Deus deu visão, Deus deu sabedoria. E se a mulher for esperta, se a mulher for sábia, quem coordena o lar é a mulher. Então muitas vezes fica aí essa brigaiada à toa, né? Ah, porque a mulher não pode ser submissa para o homem, mas essa submissão que o mundo diz é a submissão que a mulher vai ficar calada, que a mulher não tem atitude, que a mulher não tem a sua fala. Gente, não é dessa forma. A mulher sábia edifica seu lar. Quando o homem acha essa mulher, ele sabe que pode contar com ela, ele não dá um passo se não falar com a sua esposa. Nós temos isso aí, eu acredito que você já passou por essa situação. Se o homem confia em você, você é essa mulher que tem a sabedoria, tem a visão de Deus, ele não dá um passo sem falar com você. Muitas vezes a sua esposa vai chegar, amor, eu estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? E você, como uma mulher sábia, você vai falar, olha, eu vou orar, vou pedir ao Senhor uma direção. Ou então, ali naquela hora, Deus já te dá a direção. Nós conseguimos enxergar aquilo que eles não vê. Então, nós vamos falar, olha, meu amor, eu estou vendo que essa sociedade com tal pessoa não vai dar certo, porque essa pessoa não acredita no mesmo Deus que nós.
ele tem uma outra visão, e muitas vezes ele vai olhar para você e falar, nossa, é verdade, eu não tinha parado para pensar sobre isso, então eu não vou fazer. Alguns homens, eu já vi vários relatos, você também já deve ter visto, acontece às vezes até conosco, nosso esposo está fazendo tal coisa e nós já enxergamos que aquilo não vai dar certo. Então, com sabedoria, nós vamos falar, amor, eu acho que isso não vai dar certo. Não, mas eu vou fazer. Amor, mas olha, tem isso, isso, isso. Não, amor, eu vou fazer e pronto. E você faz o quê? Fica quieta. Você já deu a direção, mas ele não aceitou. E ele vai lá, o que acontece? Muitas vezes quebra a cara. E aí ele volta daquele jeito. E nós temos aquela famosa frase, né? Não falei? E eles querem morrer quando isso acontece. E aí, com o tempo, eles vão tendo essa sabedoria de entender que nós, mulheres, temos essa visão mais ampla, tá? Não é desfazendo do homem, não é estando melhor que o homem, é porque cada um Deus criou de uma forma. Cada um Deus deu características que junto o homem e a mulher se completam. Então o homem tem esse lado aí de prover, de cuidar, de proteger, né, a família, a mulher, os filhos, a casa, e a mulher, por outro lado, está ali auxiliando, cuidando, trazendo ali para o lar o conforto, o aconchego, que vai fazer com que essa família cresça na presença do Senhor e seja vitorioso em nome do Senhor Jesus. E Satanás sabe disso. É por isso que ele vem contra a mulher. É por isso que ele trabalha para destruir o que a mulher tem, o que nós já recebemos de Deus. Não foi nada, nós temos que conquistar isso. Eu estou falando no sentido, gente, nessa parte que a mulher tem que ter os seus direitos, por exemplo, trabalhar e receber igual. Não estou falando nada dessas coisas. Isso é claro, mulheres aí já foram na nossa frente, né? No passado aí, até morreram por essas causas. Hoje nós podemos votar, hoje nós podemos trabalhar. Teve situações aí terríveis, mas isso não foi imposto por Deus. É isso que nós precisamos entender. Isso foi o homem com o coração mau, né, influenciado por Satanás, que trabalhou dessa forma aí durante alguns anos, né? E tem lugares aí, países, que a mulher não tem o seu lugar de fala, que a mulher não pode estudar, que a mulher não pode fazer nada. E isso não é da vontade de Deus. Quando Deus criou homem e mulher, o nosso Deus, tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Satanás sempre quer falar que não, que é ruim. Você observa ali, quando Adão e Eva estão ali no paraíso, Deus fez tudo bom, tudo perfeito. E Deus falou para ele, olha, você vai poder usufruir de tudo que está aqui. Tudo que está aqui é para vocês. Mas apenas essa árvore do conhecimento vocês não podem tocar. E como que Satanás fez? Ele foi na Eva, porque ele sabe que a mulher, que o homem vai ser influenciado pela mulher. Então, ele não foi em Adão. Se ele tivesse ido em Adão, ele ia levar um não. Adão ia falar, não, claro que eu não vou comer, porque Deus já me falou para não fazer isso. Mas ele foi na mulher. E o homem, que é unido com a sua mulher, ele vai sempre fazer aquilo que a mulher pede. Por isso que muitas vezes você vai ler na Bíblia, já tem mensagem aí que eu deixei aí, tem vários homens que caíram, que perderam a bênção do Senhor por se juntar com mulheres idólatras, com mulheres que serviam outro Deus. Então você vai ver sempre na palavra falando, homens, não se junte com mulheres que servem a outros deuses, que aborrecem a Deus. Ele fala para o homem, não para a mulher, entende? Porque o homem que se junta com uma mulher perversa, uma mulher que é usada por Satanás, a vida dele vai ser destruída. Quando o homem acha uma mulher sábia, a palavra já diz assim, que ele acha um tesouro. Porque ele, junto com essa mulher usada por Deus, ele vai vencer. Todos os homens que eu tenho visto aqui no nosso tempo, né? Nós vamos na passagem, na palavra do Senhor. Gente, eu deixei ligado o ventilador, por isso não sei se vai aparecer aí o barulho, mas o cabelo tá ventando por isso. Eu tô dentro do quarto gravando, então tá calor e eu começo a suar, tá? Mesmo com o ventilador, tá? Ainda não tenho ar-condicionado. Quem sabe futuramente Deus não venha preparar. Mas por enquanto vamos viver com aquilo que nós temos. Agradecer a Deus pelo que Ele tem dado. Então, voltando aqui na palavra, por isso que Satanás usa mulheres, para influenciar mulheres, porque nós, se nós não andarmos no caminho do Senhor e esse homem se juntar conosco, destruímos a vida dele. Então a mulher tanto pode edificar o seu lar, como destruir, como diz a palavra. A mulher tola destrói o lar. A mulher sábia edifica o lar. Se nosso Deus deixou para nós essa direção, é porque é o melhor, tá bom? E hoje eu quero falar sobre uma mulher, Esther. Como vocês viram aí no título, como me posicionar para que eu possa receber as promessas do Senhor. Então eu tenho que me posicionar tomando atitude. Várias bênçãos que eu recebi, eu tomei atitude. Depois, futuramente, eu vou contando aí os testemunhos, né, de algo, das coisas que eu fiz que me trouxe até aqui onde eu estou. Se vocês, muitas pessoas não sabem da minha história, mas eu fiquei abandonada, eu fiquei em depressão, eu perdi meu pai, eu tive um casamento destruído, eu me vi sozinha com 3 crianças pequenas, a igreja que eu estava não me apoiou, minha família não me apoiou, amigos, ninguém me apoiou. Quem me apoiou? O Senhor. Porque eles eram ruins? Não, hoje eu consigo entender isso. É porque era necessário eu passar por esse processo, porque eu precisava crescer.
Eu precisava andar conforme a vontade de Deus. Então, quem eu era alguns anos atrás, e hoje eu olho para mim, eu vejo o quanto que eu cresci. É algo que é interno. Essas transformações foram necessárias. Toda a dor que eu passei, toda a rejeição, depressão, desprezo, foram necessários para que eu pudesse crescer. Então, com cada um, Deus trabalha de uma forma. Talvez você não vai passar o que eu passei, mas você está passando algo aí que você muitas vezes se pergunta, Deus, por que eu estou passando por isso? Você começa a olhar e pensa, eu não mereço passar por essa situação. Será que Deus está comigo? Se Ele é comigo, por que eu estou passando por isso? Gideão não falou isso também? Quando o anjo chega ali para falar com Gideão, que está ali escondido no largar, amassando o trigo, ele fala isso. Ele fala, varão valoroso, Deus é contigo. Ele diz, se o Senhor é comigo, por que todas essas coisas têm acontecido conosco? Então é isso que nós pensamos. Se as coisas estão boas, é porque Deus é conosco. Se as coisas não estão indo bem, Deus nos abandonou. E não é dessa forma. Tem momentos que Deus permite nós passar por algumas situações para que nós possamos crescer. O deserto e a tribulação são necessários. Mas nós precisamos aprender que precisamos se posicionar. Chega um momento que nós temos que se posicionar para receber a bênção do Senhor. E olha só, Esther. Se você já conhece essa palavra, eu vou falar um pouquinho sobre Esther. Quem é Esther? O nome dela no início chama Radassa, tá? Radassa é órfã, o pai dela morreu, a mãe morreu, e o primo dela ficou cuidando dela como se fosse pai, tá? Então chegou um momento ali que ela teve uma oportunidade. O rei Assuero estava escolhendo entre mulheres jovens, formosa, virgem, alguém que seria a rainha, estaria ali no lugar da rainha Vasti, que por sua vez tinha sido desobediente e perdeu o seu lugar no trono. Olha só como as atitudes interferem nas nossas vidas. Então nós temos aí duas mulheres. Vasti está lá como rainha, vivendo um luxo, honrada, e um belo dia o rei está dando uma festa ali com príncipes, com reis de outros lugares, com pessoas importantes, e chegou um determinado momento da festa que ele pediu para que fosse chamada sua rainha, Vasti, porque ele queria mostrar a esposa dele, né, a rainha, e a rainha era muito formosa, então o rei queria apresentar a sua esposa, nada mais natural, na verdade. E quando Vasti foi chamada, ela também estava dando ali uma festa, né, entre as mulheres, e aí ela disse que ela não iria. E naquela época só poderia se apresentar diante do rei quando o rei a chamasse. Então não era toda hora que ela estava diante do rei. Teve ali uma oportunidade de estar ali na presença do rei, viver naquele momento, e ela disse: não, não vou. E aquilo enfureceu o rei. E ali, homens sábios deram conselho ao rei que tirasse aquela rainha do trono e desse lugar a uma outra rainha, uma rainha obediente. E foi aí que entra a história de Esther. Mordecai, que é o tio de. Uns falam que é tio, mas lendo aqui a palavra você vai perceber que ele era sobrinho do pai de Esther, tá? Então era primo. Mas ele está naquele lugar como pai, cuidando de Esther. Era o único parente que Radassa tinha, né? Naquele momento. Então, ele viu aquela oportunidade e escreveu Radassa para fazer parte aí dessa seleção, junto com várias jovens, tá? Que estariam ali concorrendo àquele cargo. Olha só, um cargo de rainha. E Esther, por sua vez, era uma mulher, era uma moça bonita, formosa, mas era pobre, era simples, era órfã. Então ela teria tudo para falar: ah, não, eu não vou, eu não sou capaz, jamais o rei vai me escolher. Ela não pensou nada disso. Ela viu uma oportunidade, se posicionou e foi. Então ela passa ali por uma seleção durante um ano se cuidando com mirras, com óleos essenciais, com coisas maravilhosas para sua beleza, porque chegava o dia que cada uma delas ia se apresentar diante do rei e o rei ia escolher a rainha. E chega esse momento, todas as moças foram e chegou o momento de Radassa. E adivinha, Radassa foi escolhida. E ela passa a se chamar Esther, a rainha Esther. Aí você vai ver várias situações que Esther passa ali naquele lugar. Uma mulher obediente, tomou o seu lugar como rainha, foi honrada e não se esqueceu do seu tio ou primo, Mordecai, o qual, poderemos dizer aí, o seu pai, não é verdade? Que estava ali cuidando dela. Ele fazia o papel de pai para Esther. E ele deu algumas coordenadas a Esther. Não declara para ninguém que você é judia, porque tinha aquele preconceito com os judeus. Então ela ficou calada, não falou nada sobre a sua origem, mas chegou um momento que ela teria que esclarecer isso. E temos ali Amã, que também era um homem ali de autoridade, né? O rei colocou ele abaixo dele para cuidar das coisas, administrar aquele lugar. E as pessoas, quando via Amã,
se prostravam diante dele. E Mordecai não se prostrava, porque nós temos esse aprendizado, que nós só nos prostramos, nós só adoramos ao nosso Deus, e Mordecai era muito fiel a Deus. Então, toda vez que Amã se apresentava, todo mundo se prostrava e Mordecai não. E aquilo enfureceu o coração de Amã. Então, Amã, lá na frente, você vai ver ele procurando destruir Mordecai. E quando em determinado momento ele tem essa ideia, falou para o rei para que pudesse matar todos os judeus. E Mordecai, sabendo dessa situação, procura Esther, que agora é a rainha, e fala para ela intervir, porque só ela poderia intervir sobre isso. Mas Esther, por ser obediente, diz para Mordecai: eu não posso me apresentar diante do rei. Já faz mais de um mês que ele não me chama. Se ela chegasse diante do rei e o rei não apontasse o cetro para ela, poderiam matá-la, tá? Era dessa forma. Então Esther, claro, muito obediente e temente também a Deus e ao seu esposo, que era o rei, falou para Mordecai: eu não posso me apresentar. E Mordecai ficou chateado. Vamos ler o que Mordecai fala para Esther, em Esther 4, versículo 13, que diz assim: então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que fosses elevada a rainha? Então ele está falando, olha como a visão de Mordecai. Ele sabia que ele confiava em Deus, que tinha um Deus todo-poderoso. Então ele viu essa situação. Nós estamos aí com uma sentença de morte sobre o nosso povo, e Esther, que é judia, está lá como rainha. Pode ser um meio que Deus pode usar para nos livrar. Mas ele deixou bem claro para Esther, porque ele não confiava na Esther, ele confiava em Deus. Então ele falou para Esther: manda falar para ela que para ela prestar atenção. Será que não foi esse o caso dela estar como rainha? Será que Deus não colocou ela nesse momento para que pudesse livrar o povo dela? Mas fala para ela o seguinte: se ela não se posicionar para nos ajudar, ela vai morrer e perecerá a sua casa. E Deus vai levantar uma outra pessoa, porque Deus não depende de nós, né? Então Deus, se você não está na disposição para ser usada por Deus, Deus levantará outra pessoa. Mas o povo judeu, Deus livrará. Então foi isso que ele disse em outras palavras. E olha só o que Esther responde no versículo 16. Olha o posicionamento dessa moça. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Olha que coisa mais linda. Ela se posicionou. Então, calma aí, Deus me colocou para isso? Então, Deus é comigo. Mas eu não vou lá na minha força, eu não vou lá usando, como eu sou rainha, eu sei que ele vai me ouvir, não. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Esse é o segredo daqueles que servem ao Senhor. Sempre que você for tomar uma atitude, coloca Deus na frente. Peça direção a Ele. Ore, jejue e vai, segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Então aqui até quebra algo que muitos religiosos dizem, que nós não podemos jejuar por coisas que não são espirituais, né? Aqui Esther está jejuando para vencer uma batalha, tá? Então nós sempre estamos em batalha. Então se está passando uma situação difícil, portas estão fechadas, alguém está enfermo, uma situação aí que você está vendo uma dificuldade, barreiras espirituais, isso é quebrado através de oração e jejum. Então você pode, quando você ora e jejua, é algo que às vezes eu fico pensando, gente, por isso que eu falo, nós precisamos pensar, raciocinar, nós nos deu um cérebro para cada um, não é verdade? Então, alguns, não, porque o jejum é só para coisas espirituais. Mas, gente, se eu estou orando e jejuando, eu já estou buscando algo espiritual. Quando eu chego em Deus, eu falo, olha, eu vou orar e vou jejuar por determinada situação. É algo espiritual. Se você tiver só, não deixou de comer, não tem orado, tá nas redes sociais, tá falando mal do vizinho, tá fazendo coisas que não tem nada a ver com o mundo espiritual, você está fazendo uma dieta. Isso é apenas uma dieta. Eu deixei de comer e estou fazendo uma dieta. O jejum é quando você se separa. Você começa a ser, de repente, 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia, cada um conforme aquilo que consegue, né? De acordo com o seu organismo. Então você vai preparar aquele momento. Eu vou jejuar da meia-noite, eu costumo fazer dessa forma. Eu abro meu jejum meia-noite, entrego às 10 da manhã, abro o jejum meia-noite, entrego ao meio-dia, dependendo de como eu vou falar com Deus, né? Sobre
como está no meu coração, aquele propósito, então eu faço dessa forma. E esse momento, que eu abri o meu jejum meia-noite, eu oro, começo o meu jejum, vou dormir, 3 horas da manhã eu me levanto, oro, falo com o Senhor, vou dormir, 5 horas da manhã eu levanto, leio a palavra, começo o meu dia, né, oro ao Senhor, e vou decorrendo do dia, até o horário, em ligação com Deus, em oração, em jejum, meditando na palavra, ouvindo algum louvor, ouvindo uma palavra de Deus, e quando chega um determinado momento, eu oro e entrego o meu jejum. Então aí eu estou buscando coisas espirituais, eu estou ligada com Deus, gente. Mas eu estou jejuando acerca de um propósito. Eu já recebi várias bênçãos, bênçãos de milagre de saúde, né? Bênçãos que Deus me curou, curou algum ente querido meu através da oração, através do jejum. O posicionamento com Deus. Portas que foram abertas através da oração e do jejum. Quebra de maldição, demônios malditos que estavam trabalhando contra a minha vida, e através da oração e do jejum foi quebrado, isso é o lado espiritual. Então é isso, gente, está aqui para nós, tudo na palavra de Deus. Não fica dando ouvido a religiosos, porque senão você não vence. Eles ficam te ensinando, né? Não pode orar sobre isso, é só oração, o jejum é somente para coisas espirituais. Gente, é só ler a palavra, você vai ver vários homens de Deus se posicionando em oração e jejum para receber bênçãos materiais. Davi, Neemias, Esther, Daniel. Então é só ler a palavra que você vai começar a entender muito mais do que ficar só ouvindo o que os outros acham, o que os outros pensam, tá? Então por isso que eu falo para vocês, comece a buscar conhecimento de Deus. A palavra do Senhor deixa bem claro, o meu povo perece por falta de conhecimento, tá bom? Então é isso. Aí você vê aí esse posicionamento de Esther. Esther colocou Deus em primeiro lugar, né? Ela orou, ela jejuou e foi lá diante do rei. E adivinha o que aconteceu? Quando ela chegou diante do rei, o rei apontou o cetro para ela e a recebeu. E ali ela teve outra estratégia muito grande, sabe? É muita coisa que você pode aprender aqui com Esther. Então, ela teve uma outra estratégia. Ela não chega diante do rei falando: ó, rei, você não sabe o que aconteceu, eu sou judia, e sobre o meu povo está uma sentença de morte que Amã colocou sobre nós. Não. Ela falou: olha, eu gostaria de preparar um banquete, gostaria que o rei estivesse no meu banquete e também Amã. Olha só. Na verdade, quando ela chega diante do rei, sabe o que o rei diz para ela? Aponta o cetro e diz assim: Rainha Esther, o que você quer? Se você me pedir a metade do reino, eu te darei. Olha só o que essa mulher conseguia diante desse rei. Se ela fosse uma oportunista, ela ia falar: não vou nem me preocupar com o meu povo, olha essa oportunidade que eu estou tendo. A metade do reino, tudo para mim? Não, ela não era essa pessoa ambiciosa, ela tinha um coração temente a Deus. Estou voltando a finalizar esse vídeo, porque estava gravando, terminei, quando fui ver a gravação, no finalzinho ficou sem voz, gente, porque o microfone aqui descarregou. Então, tive que parar, carregar o microfone e voltei para continuar e finalizando, tá? Mais esse vídeo. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo aí, Esther tem essa oportunidade de estar perante o rei e, ao invés dela ser oportunista, aproveitar aquela ocasião para ganhar aí a metade do reino, ela não se deixou levar por isso. Era uma mulher autêntica, né? Uma mulher sábia, uma mulher cheia da graça de Deus. Então, nós vemos aí na Bíblia mulheres que fizeram a diferença. E elas ficaram aí como exemplo para nós. Olha só o que Esther faz. Convida o rei para um banquete e convida também o seu inimigo, né? Amã. E os dois foram ali naquele banquete, onde Esther alegrou o coração do rei e com estratégia, com sabedoria, ela vai e expõe a situação. Que ela estava, ela e seu povo, com uma sentença de morte. E o rei ficou indignado. Mas quem deu essa sentença? Aí ela disse: o próprio rei, influenciado por Amã. Então, naquele dia, ela reverteu aquela situação. Deus usou ela para livrar o povo dela da morte. Então, observamos aí como nós temos que ter sabedoria e se posicionar. Esther poderia ter ido por outro lado. Quando ela soube dessa situação, dessa sentença de morte sobre o povo dela, ela poderia entrar no quarto, ficar lá chorando, ficar orando, ficar pedindo a Deus misericórdia e não fazer nada. Porque o nosso Deus poderia mudar aquela situação, mas Deus conta conosco. Então, Esther, ao invés de ficar ali chorando, se lamentando, ela se posicionou. Ela disse o quê? Então, calma aí, o que nós vamos fazer? Vamos jejuar durante 3 dias. Colocou todo o povo dela em oração e jejum, convidou ali as empregadas dela, junto com ela entraram no propósito. E depois ela foi diante do rei, confiando que Deus ia intervir sobre aquela situação. E assim Deus fez. Observa que Deus ficou esperando a atitude dela. Qual que seria a atitude de Esther? Chorar, se lamentar, ficar em depressão?
ou se posicionar e ir resolver a situação, confiando que Deus ia na frente. É isso que Deus quer que nós fazemos. Deus nos dá sabedoria, Deus abre a nossa visão, Deus coloca algo no nosso coração, mas Ele espera que nós nos posicionemos, tá bom? É isso, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.